Antes de começar o vídeo, eu queria mandar um abraço pro Cadu Correia e pro parceiro de treino dele, Igor Carvalho. Já faz um tempo que ele me pediu para mandar esse salve. E agora chega de papo e roda o vídeo aí. Hoje eu vou falar de um tema que vai interessar muita gente. Como ficar com o abdômen trincado, como ter um corpo definido, como ficar fitness. Hoje em dia tá uma modinha aí nas academias do pessoal falando que quer ser fitness, não quer ser muito grande, quer apenas ter um corpo bem definido. Em primeiro lugar, vamos classificar o que seria um corpo fitness. Basicamente são duas características, uma massa muscular considerável e músculos bem aparentes. Para dar um exemplo, eu vou mostrar uma foto minha aí, que é uma fase onde eu considero que eu estava nesse padrão. Joga a foto aí. Vocês viram, estava com uma massa muscular desenvolvida, nada exagerado, e estava com os músculos bem aparentes, né, com uma boa definição. Eu não mantive esse corpo porque eu fui buscar mais volume muscular. O meu objetivo não é tanto fitness. O meu objetivo é mais monstro, ficar maior, tipo o Hulk aqui, né? É ficar monstro. Será que é difícil ficar assim? Será que é complicado? Bom, tudo que você vai fazer tem que ter muita dedicação. Com isso não vai ser diferente. O problema é que as pessoas, justamente quando tem um objetivo de ser fitness e não precisar de uma massa muscular exagerada, a maioria das pessoas negligenciam o processo de ganho muscular. Então é muito comum você ver um camarada chegar na academia, chega pro professor e fala: me passa um treino aí de definição, porque eu não quero crescer não, eu só quero definir, só quero ficar trincado. Aí você nota que o cara tem 32 de braço, o cara parece mais o Seu Madruga, a Lacraia, e porra, tá querendo só definir, ele só quer saber de definição. Tá de sacanagem? Não, brincadeira. Isso é um fanfarrão, xerife. E aí, meu amigo, nós temos dois grandes problemas. Primeiro, que o cara, para ficar definido, ele tem que ter massa muscular. Osso não define, certo? Então, se você não tem massa muscular, você vai definir o quê? Em segundo lugar, se você pede um treino para definição, não é o treino que vai fazer esse papel. Seja para ganho de massa magra, seja para definição, o treino é praticamente o mesmo. O treinamento tem que ser intenso, tem que ser um treino que esgota o músculo, que joga bastante sangue pro músculo, que você sai com o músculo bem trabalhado. Ponto. Seja qual for o seu objetivo. Pelo amor de Deus, não existe treino para definição. O que vai determinar se você vai crescer ou definir é a sua dieta. Eu vou tentar explicar aqui de um jeito bem claro esse conceito de definição para ver se entra na cabeça da galera. Ter abdômen definido, ter um corpo definido, nada mais é do que você mostrar a musculatura. Na verdade, você não vai definir nada. Você vai somente mostrar o que estava escondido ou mostrar o que você não tinha. Vou dar um exemplo aí para ficar didático. Vamos pegar uma parte do corpo, sei lá, o braço. Tá? Então vou imaginar que você tenha 38 centímetros de circunferência de braço, certo? Então você pega a fita métrica, enrola no braço, dá 38 centímetros. Ok. Essa medida corresponde ao seu braço como um todo, que é basicamente formado por 4 elementos: osso, massa muscular, retenção hídrica e gordura. Desses 4 elementos, é claro que você só pode mexer, você só pode manipular 3, porque osso não dá para você engrossar ou diminuir. Então você quer aumentar de tamanho, você quer que o seu braço aumente de tamanho, ou você quer que seu braço diminua de tamanho, não dá para você manipular o osso vai ficar como ele está. O que você pode mexer? Você pode mexer na massa muscular, você pode mexer na gordura, pode mexer na retenção hídrica. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que, infelizmente, a gordura ela fica por cima do músculo, né? Talvez seja uma coisa que Deus tenha sacaneado com a gente. Já pensou se fosse ao contrário, se o músculo ficasse por cima da gordura? Aí quanto mais gordura você ganhava, mais se empurrava o músculo para fora, ia ficar trincadaço aí, comendo que nem um louco. Bom, já que não dá para mudar aí sua anatomia e também não adianta ficar reclamando com Deus, vamos ver o que você tem que fazer. Voltando, você tem a gordura por cima do músculo. A retenção hídrica, essa água que fica retida, também fica por cima do músculo. Então, como você pode perceber, o músculo ele fica muito escondido se você tiver uma porcentagem de gordura alta e também um nível de retenção hídrica alto. Não tem como você ficar definido, você ficar trincado, se você não se livrar desses dois filha da puta que ficam escondendo o teu corpo. Então vamos voltar para o nosso exemplo. A gente pegou lá o braço do cara, tinha 38 centímetros de braço de circunferência. Nesses 38 centímetros está medindo osso, massa muscular, gordura e retenção hídrica. Aí nós vamos pegar esse camarada e vamos meter uma dieta top nele, vai fazer uma dieta bem montada, vai fazer um treinamento legal e ele vai começando a perder gordura e perder toda essa retenção hídrica.
Aí no final do resultado, o cara vai parar em, sei lá, 34 de braço. O cara perdeu 4 centímetros, porque ele tava com muita gordura e muita retenção hídrica. Aí quando você tirou tudo e vê o que sobrou lá de massa muscular, você vê que o cara não tem nada. E o corpo do cara não vai ficar legal. Ele vai se olhar no espelho e falar, porra, eu tô magro que nem uma minhoca aqui. O que vai adiantar? Ficar definido nada mais é do que mostrar musculatura, mas desde que você tenha alguma musculatura para mostrar. Então, um grande erro de muita gente é querer ficar definido sem antes passar pelo processo de ganho muscular. Então você tem o seu objetivo aí de ficar fitness, ficar com um corpo semelhante a dos atletas aí, Lazar Angelov, Jeff Sage, né? São atletas aí que estão sendo bem comentados no momento. Você tem um objetivo assim. Depois que você entendeu esse conceito que a gente explicou aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é ver onde você está hoje. Como é que você está no momento? Você vai fazer uma avaliação do seu corpo. E para isso não vai precisar de adipômetro, não vai precisar de fita métrica, você não vai precisar de nenhum instrumento aí mais sofisticado, você só vai precisar de um aparelhinho mágico que geralmente você tem na tua casa, que é o espelho. Espelho meu, será que tem alguém mais trincado e gigante do que eu? A melhor avaliação que você pode fazer é dar uma boa olhada no espelho. Então vai lá, né, ver como é que está o seu corpo. Observa se tem formas arredondadas, que isso é sinal de muita gordura. Vê como é que está a largura da sua cintura, compara com a largura do tórax, vai observando se você tem músculos aparentes, se você tem massa muscular, observa quanto de massa muscular você tem, quanto de gordura você aparenta ter. E isso não precisa, você não precisa saber, eu tenho 15% de gordura, eu tenho 8% de gordura. Dá uma boa olhada no espelho e vê como é que está o seu shape. A partir daí você já tem uma leitura se você precisa perder gordura ou se você precisa só ganhar massa muscular ou se você precisa perder gordura e ganhar massa muscular. Enfim, você vai levantar o que é que precisa ser feito. Vamos citar alguns físicos comuns para vocês entenderem como é que funcionaria na prática. Vamos pegar, por exemplo, um cara que está gordo. Por que eu falo um cara que está gordo? Não adianta você falar, eu sou gordo, eu sou magro. Você não é gordo, você não é magro. Você está gordo, você está magro. Na medida que você entende que isso é um estado, isso pode mudar. Agora, se você fala, eu sou gordo ou eu sou magro, você está se definindo para sempre assim. Vamos pegar, por exemplo, um cara que está gordo. Você percebe que ele tem uma estrutura larga. O que ele precisa fazer para se parecer com um atleta fitness? Ele precisa só tirar gordura. Por quê? Ele já tem uma estrutura muscular forte. Então, se ele tirar gordura, vai aparecer o músculo que estava escondido. Você vê muito endomorfos nessa situação. Um outro exemplo poderia ser um cara que é muito magro. Muitos ectomorfos aí entram nesse caso. O cara que ele às vezes tem pouca gordura, tá? Nem precisa trabalhar tanta gordura, mas é muito magro. Esse cara não pode falar, eu quero definir. Esse cara precisa crescer, ele precisa ganhar massa muscular para que o músculo apareça de fato, porque ele tem muito pouco. E a parte da gordura vai ser bem fácil, porque talvez ele já não tenha tanto. E tem também o caso que é o mais complicado de todos, é o cara que está mais distante do objetivo. Distante, mas não é impossível, tá? Que é o cara que é gordinho e tem pouca massa muscular, né? Isso você também consegue notar. Como que você nota isso no espelho, por exemplo? Você vê que você tem um braço pouco desenvolvido, né? Você não vê muito o formato do bíceps e do tríceps, e você vê que o braço é muito flácido. Esse cara vai precisar trabalhar duro nos dois processos, tanto de ganho muscular quanto de perda de gordura. Quando você tiver praticamente com o trabalho pronto, ganho de massa muscular, já tirou gordura, tirou retenção hídrica, você ainda vai perceber que você não está com o corpo tão shapeado. Pode ser que você precise dar um acabamento final, você precisa esculpir algumas partes do corpo. Como que é um shape de porte atlético? É um shape em V, né, que o tórax ele é mais largo do que a cintura. Tem gente que é acinturado por natureza, já tem uma cintura mais fina do que o tórax. Tem gente que mesmo que secar gordura, secou água, não tem mais nada, ele ainda tem um tronco mais reto. Então o que esse cara precisa fazer, se for esse o caso? Você precisa ganhar abertura de asa, você tem que trabalhar o grande dorsal. Quando você ganha uma abertura de asa, o seu tórax começa a ficar mais largo. A cintura se mantém, então você começa a construir um shape em V. Para continuar esse desenho em V, você também pode ganhar medial de ombro, deltoide, como uma escultura. Tá faltando um pouco aqui, então tem que colocar mais ali. Pode ver aí atletas que já estão num nível altíssimo, que eles ainda percebem deficiência no corpo.
Muita gente pode estar se perguntando onde que estão as dicas de alimentação e dicas de treino nesse vídeo. Na verdade, a intenção aqui foi passar a estrutura. O que você tem que fazer, qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar no seu objetivo. E aí, meu amigo, é só meter bronca e cair para dentro. Quem sabe você não fica com um corpo semelhante a do seu atleta favorito, ou até mesmo, quem sabe, você não supere esse corpo. Nunca duvide de ninguém, muito menos de você.